Salve aí, rapaziada, você falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar aí da classificação da seleção brasileira ontem no Mineirão, em cima da Argentina, Brasil 2, Argentina 0. Eu não vou fazer pós-jogo, né, eu só faço pós-jogo do Palmeiras. Mas falar um pouquinho aí do jogo, do que eu achei, né, das impressões que eu tive. E vamos começar aí criticando a Globo, né, como sempre, né. Cara, é incrível a incapacidade que a Globo tem de transmitir corretamente o que está se passando no jogo, né? Ou o tanto que eles tentam desvirtuar como está sendo o jogo. Começou o jogo e era nítido que os dois melhores jogadores da seleção brasileira desde o início do jogo eram Dani Alves e Gabriel Jesus. E antes dos 10 minutos o Casagrande já tinha criticado o Gabriel Jesus, que ele tinha sido o único jogador que estava indo para cima, e tanto que ele já tinha amarelado o lateral da Argentina, que agora me fugiu o nome, ou foi o Pesela, agora não lembro. Mas ele era o único que, ele e o Dani Alves, que estavam indo para cima, que estavam tentando alguma coisa. O Gabriel apareceu no meio, o Firmino errou o passe, deu muito longo para ele. Ficou ruim para ele bater de esquerda. Ele teve que ajeitar para a direita, acabou perdendo a jogada, porque a Argentina se recompôs. E o cara criticou o Gabriel antes disso. O Galvão já tinha toda vez, Gabriel, né? Tipo assim, cara, é nas mínimas coisas que você percebe como a imprensa tenta acabar com a carreira de alguém, certo? Um exemplo. O Arthur ontem errou muito. O Arthur errou quase tudo que tentou. Quando o Arthur errava um passe, isso antes de, né, não ter como esconder que o Arthur estava mal, como eles faziam? Erra o passe da seleção brasileira. Olha a diferença. Quando era o Gabriel que errava, tal, perde a bola Gabriel Jesus, erra o passe Gabriel Jesus. Então aquilo vai ficando marcado na cabeça do torcedor, né? A pessoa que tem menos visão crítica do futebol fala, porra, o Gabriel Jesus joga porra nenhuma. Porque ele vai na onda do que o cara tá falando, certo? Do que o Galvão tá falando, do que o Casagrande tá falando. E não, o Gabriel desde o começo estava jogando muito bem. Ele assumiu o protagonismo ontem da seleção que o Coutinho deveria ter. O Coutinho não fez uma partida, eu não achei. Mas longe de ser o que se espera dele, entendeu? E o Gabriel não, desde o começo, ele e o Dani Alves, pra mim o Dani Alves foi o melhor do jogo, tá? Mesmo o Gabriel tendo participado dos 2 gols, mas o Dani Alves jogou muito, muito, muito mesmo, mostrando que, cara, sim, ele é um dos grandes laterais da história da seleção brasileira, sim senhor, certo? E, o Gabriel jogou muito, o Gabriel fez o gol, tal, participando bem do jogo, participando ativamente do jogo, voltando para marcar, coisa que eu odeio ver um centroavante fazendo, certo? Mas, né, principalmente o centroavante de seleção brasileira. Se é de um time, você ainda fala, puta, o time tem que ser um conjunto. A seleção, cara, você espera que os melhores joguem. Você não vê o Messi voltando para marcar, você não vê o Cristiano Ronaldo voltando para marcar. Certo? Você vai cobrar do Neymar, por exemplo. O Neymar, você tem que voltar para marcar o lateral. Porra, se ele quiser fazer isso dentro do jogo, beleza. Mas, mano, é o craque do time, certo? Ontem o craque do time, né, se você colocar assim em termos gerais, era o Coutinho. E o Coutinho direto estava marcando, ajudando lá atrás. Então, por isso que o Brasil estava sem recomposição para o ataque. Depois fez o gol, aí o Brasil relaxou, voltou para marcar todo mundo atrás da linha da bola, o Firmino ficando um pouco mais na frente, certo? Mas mesmo assim, ainda em muitos momentos atrás da linha da bola. E o Brasil ficou sem contra-ataque, porque o Everton não fez uma boa partida e a bola pouco chegou no Everton. Também é verdade isso. O Tite errou, ao meu ver, ao tirar o Everton no intervalo, porque o William não joga pela direita, ou pela esquerda, o William joga pela direita. Tanto que o William estava apagado e tal, e depois jogou no sacrifício, né, sentiu ali a perna. Enfim. Mas, cara, vocês não precisam deturpar. Fala, certo? Se vocês falassem assim, ó, Gabriel Jesus errou, o Arthur errou, o fulano errou, toda hora vocês falassem que errou, beleza. Mas vocês colocam que um jogador só tá errando, cara, é desviar o assunto, é manipular o assunto. Entendeu? Bom, e no segundo tempo, aquela jogada espetacular do Gabriel, cara, lembrou, eu vou lembrar de uma jogada dele, para quem é palmeirense sabe qual que é, teve o gol contra o Cruzeiro, né, que foi no mesmo Mineirão, que ele, dá um drible lindo, depois um passo do Dudu, ele dá um drible lindo no Paulo André, aí deixa o Fábio no chão e faz o gol de esquerda. Mas teve uma jogada contra o Rio Claro, se eu não me engano, no Campeonato Paulista, que ele vem pela esquerda, a jogada é muito parecida, só que ele não correu tanto naquele dia, né? Ele vem pela esquerda, ele dá um drible sensacional, passa no meio de 2 e toca na saída do goleiro assim lá no canto, um golaço dele, foi talvez o gol dele mais bonito que eu vi pelo Palmeiras, ou um de cobertura que ele faz contra o 15 de Piracicaba. Em 2016 o Gabriel Jesus jogou muita bola, mano, pelo Palmeiras.
Mas ontem ele jogou muito, cara. Ele jogou um partidaço, como, meu, e jogando numa posição que não é a dele. Você vê que ele fez o gol na dele, né? O Gabriel é esse cara que aparece no meio e ele sabe se desmarcar muito bem na área. Lembra que eu falei que ele tem o 1 contra 1 muito forte? Você vê que na hora que ele teve 1 contra 1 ali ontem, que ele ganhou do zagueiro argentino no pé de ferro, e depois ele ganha na velocidade do Otamendi e do outro zagueiro argentino, cara, ali ele é forte, entendeu? E ele poderia ter tentado o gol, não foi fominha e deu a bola pro Firmino, que quase errou o gol. Então, assim, a zaga da seleção foi bem, o Arthur muito mal, o Casemiro muito bem, né? E o Arthur é esse cara que faz a seleção jogar. Então, cara... E assim, eu sei que vocês aí, muito palmeirense, odeiam a seleção brasileira e tal. Eu não condeno isso, cara. Eu não consigo torcer contra o Brasil, certo? Eu fico indiferente em diversos momentos, mas ontem, contra a Argentina, eu torço, porque eu não gosto da Argentina, certo? Pra mim, a Argentina é uma das maiores mentiras da história do futebol. A Argentina, cara, quando o futebol começou a ficar um pouquinho sério, a Argentina não ganhou mais bosta nenhuma. Até começo dos anos 90 era um arremedo, era uma sobra do que tinha acontecido nos anos 60 e 70, o que era o futebol, né? Aquele romantismo e tal. Quando o futebol começou a ficar um pouco diferente, a gente não ganhou mais nada. Tirando Libertadores, que ganha aqui direto com ajudas escandalosas de arbitragem, a gente não ganhou mais nada. Mais nada. Mais nada. Certo? O ano passado, você vê River e Boca jogando bom futebol, é uma coisa absurda, algo que não acontece normalmente. A Argentina é mentira. 2 Copas que a Argentina ganhou, pra mim, as 2 foram de forma irregulares. Certo? Contra a Inglaterra, aquela vergonha daquele gol de mão. Em 78 não precisa nem falar. Combinação de resultado com o Peru. Jogo posterior ao do Brasil para saber o que precisava fazer para passar a Argentina e não o Brasil. A compra do árbitro na final, que fez o jogador da Holanda ficar 40 minutos quase parado para tirar um gesso do braço. Um monte de vergonha, cara. A Argentina só ganha as coisas na base da vergonha. Certo? Essa é a minha opinião. Quando o futebol vai para uma esfera mais justa, eles não ganham. Essa é a verdade. Beleza? E ó, com o Messi tudo, certo? Você pega aí a seleção de 2000 e 2005, 2006. Cara, a Argentina teve algumas grandes safras. Você pega aquela seleção que enfrentou o Brasil em 2005, na final da Copa das Confederações. Cara, era um baita time. Era um timaço da Argentina. Era uma puta seleção. Pode pegar. Você tinha Sorin, Zanetti, Lúcio Gonçalves, no auge esses caras, né? Aimar, Saviola, se eu não me engano. Cara, e era um puta time, Riquelme, Tevez, né? Não ganhou porra nenhuma, né? Beleza? Acho que era isso que eu tinha pra falar do jogo. Parabéns da seleção brasileira. Não sei se vou torcer o Brasil, se vou ficar indiferente, acho que eu vou ficar indiferente na final, né? Porque vai ser contra Chile e Peru. Aí, pra mim, quem ganhar tanto faz. Então, é isso. Forte abraço a todos, avante palestra. Parabéns, Gabriel Jesus, e gostei que você deu uma porradinha no casal lá depois do jogo na entrevista. É isso aí, não deixa barato não, fala mesmo, certo? Que o repórter da Globo veio todo meninão. O Casagrande ele falou que o seu gol ia sair. Ele falou, não foi bem assim que ele falou, não gostei não, mas minha mãe me deu educação. Isso aí, moleque, tamo junto. Forte abraço a todos, avante palestra. Não foi!